já vou comer um milho. O outro falando que a mãe está puxando a orelha porque esqueceu de lavar o banheiro. Gente, esses meninos são demais. Eu amo nossos adolescentes. Meninos, nossa reunião já começou. E nós temos adolescentes aqui da Associação Bahia, da Bahia Norte, da Bahia Sul, da Missão Sergipe. E hoje quem vai conduzir esses momentos agora é a professora Ilana, da Missão Sergipe. Com você, amiga. Olá, galera! Boa noite, feliz sábado! Que bom ver essa animação de vocês. Eu gosto de cuscuz, gosto de chocolate, viu? Gosto, e quando eu estiver por aí perto de vocês, vocês dividem comigo, porque é maravilhoso. Sejam muito bem-vindos à nossa última aula. Oh, está acabando o nosso momento especial de telinhas, de estarmos juntos. Mas não se preocupe que vocês terão outros momentos esse ano ainda, presencial aí com sua líder, certamente do seu campo, né? Olha, eu quero apresentar para vocês um amigo muito legal. Ele está vindo da Missão Sergipe para dar a nossa aula de hoje. É um pastor que tem o coração na missão e também é pastor de adolescentes. Até porque ele é pastor de desbravadores e também de aventureiros. É o pastor Henrique, nosso departamental de desbravadores e aventureiros da Missão Sergipe. Cadê a galera de Sergipe? Que eu não estou vendo ninguém falando. Deixa eu ver aí se tem alguém de Sergipe conectado. Coloca aí. A lista aí, ó, já começou. Não esquece de colocar seu nome para você, no final, concorrer a sorteios maravilhosos. Juazeiro está presente. Bahia Norte. Cadê a galera da Bahia Sul? Cadê a galera da AB, Associação Bahia? E cadê a galera da Missão Sergipe? Sejam muito bem-vindos. Quero agora, com muita alegria, mais uma vez, ressaltar a presença do nosso querido pastor Henrique, que vai dar a aula de hoje. Vocês vão gostar bastante. Preste muito atenção, porque no final vocês terão algumas bênçãos para receber. Ok? A lista está aí, o Kaique está sempre compartilhando no chat. Vocês já podem entrar na lista e colocar o nomezinho de vocês. Pastor Henrique, muito obrigada pela sua presença. Que Deus te abençoe poderosamente, amigo. O seu ministério, o senhor já é uma bênção. E agora nós teremos a alegria de ser abençoados pelo Senhor através dessa aula. É contigo, pastor. Fique à vontade. Muito bem, gente. Que bom estar com vocês aqui. Prof. Ilana, Prof. Graciela, obrigado pelo convite, estar com essa turma aqui bonita de todos os lugares aqui da ULB, para a gente conversar um pouquinho aí sobre missão. E tem uns adolescentes aqui animados que gostam de se envolver na missão e gostam de estar ligados. E eu tenho certeza que vocês têm sido usados aí como instrumentos poderosos onde vocês estão. Vocês são tão animados, ó, tem alguém que está perguntando aqui, ó, tem alguém da ABS, Itabuna, tem muita gente por aqui, né? Nós estamos aqui na Missão Sergipe, já tivemos o contato com muita gente aqui, os nossos desbravadores que fazem parte dessa turma dos adolescentes, né, e pré-adolescentes. E hoje eu tenho a alegria de estar com todos vocês aqui para a gente conversar um pouquinho sobre missão e principalmente sobre como nós podemos nos envolver e nos tornarmos aí adolescentes evangelistas. Quantos aqui eu queria começar perguntando isso? Eu já sei onde é que você está, da onde você é, o que está acontecendo tudo aí, mas eu queria que você respondesse aí para mim o seguinte, para a gente interagir aqui no chat, né? Quantos de vocês aí são evangelistas e têm uma classe bíblica? Escreve aí, eu tenho uma classe bíblica, eu tenho uma classe bíblica. Você vai, já tem a lista aí, eles estão preocupados com a lista. Mas eu quero que vocês digam aí para me saber quantos de vocês aqui têm uma classe bíblica. Olha lá, Ayla, quem mais? A Maria Eduarda, a Tabata. Vocês estão envolvidos, ó, o David, Isabelle, todo mundo vai colocando aí, tem uma classe bíblica. Que legal, isso aí é muito bom. E eu queria conversar com vocês aqui justamente sobre como vocês podem se envolver, como é que vocês podem fortalecer essa classe bíblica de vocês
Talvez essa classe bíblica ela aconteça na sua casa, na casa de um amigo seu, ela aconteça com seus colegas da escola, ou ela aconteça até mesmo com os seus colegas amigos desbravadores que você tem aí. O detalhe é que, assim, todos vocês que se envolvem em uma classe bíblica, vocês podem ter a oportunidade de ver alguns dos seus amigos e até familiares deles tomando decisões ao lado de Jesus. Isso é muito bom. E eu queria que você pudesse ter o coração, hoje eu queria que você pudesse pensar um pouco sobre como você pode ser um evangelista na sua classe bíblica de uma forma que vá contribuir para que as pessoas possam conhecer mais a Jesus. Eu quero começar com um texto bíblico, pode ser? Eu sei que muitos de vocês aí estão fazendo anotações, né? Estão aí escrevendo dicas e tudo mais. Então, para a sua classe bíblica, eu queria que você anotasse, e um texto bíblico, ele tem que estar na ponta da língua, ele tem que conversar com você, para que você possa saber como desenvolver-se como evangelista que você é, adolescente, na sua classe bíblica. O texto bíblico está em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, o verso 15, tá bom? Marcos capítulo 16 e o verso 15. Anote aí, abra a sua Bíblia aí, esse texto aqui será o principal. Eu vou deixar algumas dicas aqui de como que você pode trabalhar na sua classe bíblica algumas coisas, como visitar os seus amigos que estão fazendo parte, como que você pode fazer apelos para ele quando você está estudando a Bíblia. E eu queria que você entendesse o que que Jesus pensa de um adolescente que se envolve para poder pregar a mensagem, para poder ter uma classe bíblica, estudar a Bíblia com algumas pessoas. Olha o que que diz aqui. Você já achou na sua Bíblia aí? Marcos 16, o verso 15, fala assim, ó. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quantas criaturas tem no teu PG, menino? Quantas criaturas tem lá? São os teus amigos, são as tuas amigas, os teus colegas, são pessoinhas que você gosta bastante, que está junto com você, que você pode muito bem ajudá-los a se aproximar de Jesus. Olha, quando a gente pensa em discípulos, a gente lembra daqueles que Jesus chamou, né, para ser os seus discípulos. E a gente normalmente, pode ser que normalmente, a gente imagine um discípulo, ou aqueles discípulos, sendo homens mais velhos, de barba grande, com aparência madura, não é? Os discípulos. Porém, existem diversos estudos no contexto judaico, principalmente do primeiro século, que eles acreditam que muitos dos discípulos eles tinham a idade parecida com a que você tem hoje, por exemplo, ou como um jovenzinho, quando eles foram chamados por Jesus. Então, só para você ter uma ideia, e eu queria que você pensasse assim, como é que Jesus pode me tornar um evangelista? Será que eu posso colocar em prática mesmo cada uma das coisas para ajudar as pessoas a conhecerem mais a Bíblia? Então, só para você ter uma ideia, Jesus ele se interessava muito pelos jovens. E no judaísmo da época era comum que os discípulos de um rabino ele tivesse entre 13 e 20 anos de idade, mais ou menos. Era comum que um rabino ele tivesse ali discípulos, né, que tivessem entre essa idade. Na questão dos discípulos que Jesus chamou, Pedro parecia ser o mais velho, porque ele aparece na Bíblia como sendo alguém casado, ele paga os impostos no templo, junto com Jesus, ok? Mas alguns estudiosos sugerem que João, o discípulo amado, ele poderia ter ali entre os seus 14 e 18 anos, ok? E eles eram bem jovenzinhos, inclusive Tiago e João, eles trabalhavam meio que juntos ali, então eles eram amigos, né? Assim, amigos de família.
E aí eu queria que você imaginasse um pouquinho assim. Imagine João, se ele tivesse a sua idade, né? Talvez Tiago poderia estar ali no oitavo ano, no sétimo ano. Talvez André estava começando a sua vida profissional. O detalhe é que eles eram jovens. E aí, Jesus olhou para eles e falou assim: portanto, vão e pregue o evangelho a toda criatura. Uma das coisas que eu queria que você pensasse um pouco é que assim, você foi chamado para mudar o mundo. Você foi chamado para mudar o mundo. Pensando em que os discípulos teriam a mesma idade, aproximada da que vocês têm, Jesus não esperou que eles fossem adultos para que eles pudessem ser usados. Você pode ser usado por Deus. Aonde você está, você pode ser usado por Deus. Enquanto você está desenvolvendo a sua classe bíblica, você pode ser usado por Deus para poder saber dirigir a classe bíblica que você desenvolve. E aí Jesus pede para que o evangelho seja pregado a toda criatura, e talvez a gente pense que esse movimento ou isso daqui deva ser liderado apenas por adulto, e na verdade não é. Porque o movimento que Jesus levantou para a pregação do evangelho iniciou-se com jovenzinhos que eram apaixonados por Jesus iguais a você. Então, talvez você fique pensando assim, será que eu sou muito novo para começar uma classe bíblica, para conduzir uma classe bíblica? Se eu perguntasse aqui, será que você se acha muito novo para isso? Eu diria assim para você, Jesus nunca disse para os discípulos que eles eram novos demais para pregar o evangelho. Ele nunca disse isso. Porque Jesus nunca chamou pessoas prontas. Ele chamou aquelas pessoas que são disponíveis. E olha, pelo que a gente está acompanhando aqui, né, Prof. Ilana e Prof. Graciela, essa galera aqui, eles são muito animados, né? Eles são prontos, eles são dispostos, né? E eles não param, inclusive, né? Então, aproveitando isso, que vocês têm essa energia, é para vocês que Jesus olha com muito carinho, para que vocês possam alcançar pessoas que são seus amigos. Eu diria assim, e é uma bênção poder aqui ter no nosso Ministério dos Adolescentes um encaminhamento para que a gente possa pescar pessoas, né? Vocês estão tornando, né, Graciela e Ilana, e os demais que estão aqui também, esses nossos adolescentes verdadeiros pescadores, pescadores de criaturas. Então, vamos pensar um pouquinho em como Jesus ele lidou com isso e como é que a gente pode, dentro da nossa classe bíblica ali, alcançar os nossos amigos, os nossos colegas. Como é que uma classe bíblica ela funciona? Veja, a classe bíblica ela funciona para que você possa estudar a Bíblia junto com seus amigos, correto? Você está estudando a Bíblia com seus amigos ali. E alguma vez você já se perguntou, por exemplo, como que eu posso dar o estudo bíblico? Será que o meu amigo vai entender o que eu estou apresentando para ele? Há algo que você tem que ter em mente quando você conversa com seu amigo na linguagem que você abre a Bíblia com ele, tá certo? Então, nessa idade, é possível que você já teve uma experiência que gostaria que ele também tivesse, que a primeira é conhecer a Jesus. Quando você abre a Bíblia, quando você abre a sua Bíblia, e você começa a estudar a Bíblia com seu amigo, você já tem um conhecimento de Jesus e você gostaria que ele conhecesse Jesus também. E não somente isso, você gostaria que ele confiasse em Jesus para depois tomar uma decisão de seguir a Jesus. E aí, em seguida, quando ele passa a seguir a Jesus, ele se torna um discípulo. Então, anote aí algumas coisas que eu quero trazer para vocês aqui, sobre como que você pode trabalhar na sua classe bíblica. Como que é? Como é que funciona? Como é que eu posso aplicar isso quando eu vou estudar a Bíblia com os meus amigos? Primeira coisa, você já tem a amizade deles. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você precisa ser amigo deles.
E por ser amigo deles, quando você está estudando a Bíblia, você não precisa se afobar, por exemplo, eu tenho que estudar a Bíblia com ele. Abre aí na pergunta um, na pergunta 2 e tal, e você vai falando, 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 falando aquilo que você conhece, aquilo que você estudou, aquilo que você aprendeu, e você quer que ele conheça Jesus o mais rápido possível, e às vezes você não para enquanto está estudando a Bíblia com ele. E aí, quando você pega a Bíblia, você pode usar alguns exemplos reais daquilo que você está apresentando para eles, fazer perguntas para eles sobre as descobertas que eles estão, o que eles estão fazendo, como, por exemplo, quando você pega um estudo bíblico, que você está estudando um tema junto com ele ali, você vai ajudá-lo a entender como que Jesus poderia ajudar ele na sua vida pessoal. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é assim, ó, existiu alguém que ajudou você a crescer espiritualmente? Porque você vai ser o amigo que vai escutar, que vai ajudar esse outro seu amigo a se aproximar de Jesus. Então, provavelmente, alguém que te ajudou na sua caminhada espiritual foi alguém que andou com você. E é isso que uma classe bíblica faz. Você vai estar caminhando com esses seus amigos, para que eles possam estar conhecendo mais a Bíblia. Talvez a sua classe bíblica ela aconteça semanalmente, talvez a sua classe bíblica ela aconteça na sua casa, e aí você tem um tipo de relacionamento com essa turma que vai fazer com que eles tenham confiança em você, e depois você vai poder ajudá-lo. Alguém está me mencionando aqui, é isso? Tem alguma coisa. Então, estão me mencionando aqui no chat aqui. Se for, dá um toque aí. Você vai poder ajudá-lo a conhecer mais a Jesus Cristo enquanto você está estudando a Bíblia com ele. Eu não sei quantos estudos bíblicos você já deu. Pode ser que muitos de vocês já deram alguns estudos bíblicos. Outros estão começando, não deram nenhum estudo bíblico. E por isso quer saber como é que pode fazer para melhorar isso, conversando com os seus amigos. Veja, o que é dar um estudo bíblico dentro de uma classe bíblica? Um estudo bíblico dentro da classe bíblica não pode ser uma palestra, ok? Não pode ser uma palestra. Tem que ser uma conversa. Porque muitos adolescentes eles vão pensar assim: eu não conheço a Bíblia toda. E isso é ótimo, não tem problema. Porque quando Jesus chamou os discípulos para pregar a toda criatura, eles também não sabiam muita coisa, ok? Então, o segredo para você dar estudos bíblicos é quanto menos. Eu voltei, gente? Parece que saiu todo mundo aí, foi? Não, pastor, a gente está te ouvindo, É mas mesmo. deu uma travada. Porque aqui sumiu todo mundo, hein? Mas a gente está te vendo e os meninos estão aqui. A gente tem 122 meninos. Estão aí, a turma tá aí. Então tá bom. Mas vocês viram eu ficar parado aqui esperando ou não? Ou Sim, travou? travou, travou. Travou. Aí Tá agora bem. a gente só te ouve e não te vê. Não tá me vendo? Não, só a foto.
E agora? Ainda não. Só ouvindo. Tá tudo ok aqui, tá aberto aqui. Eu tô vendo vocês, tô vendo o Luan, tô vendo a Ilana, Uhum. tô vendo a Thalita. Bom, vamos lá. Então, para alguns está travando aqui, né? Eu estava dizendo para vocês que quando a gente trabalha com os nossos amigos dentro de uma classe bíblica, a gente precisa estudar a Bíblia com eles para descobrir o que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo, ok? Então, é sempre bom que você faça perguntas quando você está estudando a Bíblia com seu amigo. Então, quando você faz uma pergunta, você está dando a chance para ele entender aquilo que está sendo apresentado. Por exemplo, quando você lê uma das perguntas que existe ali no estudo bíblico, você pergunta assim para ele: Você se importa que Deus você entende que Deus ele se importa com você? Ou então você pergunta assim: O que que esse texto está dizendo sobre o cuidado de Deus por mim? O que que esse texto está dizendo sobre o cuidado de Deus por nós? Perguntas. É sempre bom fazer perguntas sobre o texto que você está conversando com o seu amigo. E isso vai despertar nele a curiosidade para conhecer mais a Jesus Cristo. Então, se você quer ser um missionário, se você quer ser um adolescente que vai ajudar o seu amigo a conhecer mais a Jesus, você tem que ir por esse caminho. Agora, talvez muitos de vocês já se depararam, aqui é um caminho, né? Jesus disse assim, ó, vá por todo mundo e pregue a toda criatura, né? E aí você tem os seus amigos que participam junto com você na classe bíblica. Eu disse aqui para você que você pode ser usado como adolescente que você é, a maneira que você pode fazer isso, e pode existir que alguns dos seus colegas, eles já demonstraram que querem se aproximar mais de Jesus. E por isso é importante que você tenha um contato maior com ele. Como? Você encontra ele toda semana ali na classe bíblica, você está sempre com ele, certo? Agora, quando você entende que o seu amiguinho, ele entendeu um pouco mais sobre o que você está aprendendo com ele, vale a pena você fazer uma visita para ele, para você orar com ele, porque Jesus visitava as pessoas, tá? Os discípulos visitavam as pessoas. Quando tinha a igreja primitiva, eles visitavam as pessoas, eles estavam com elas também. E vale a pena, de vez em quando, você fazer uma visita com o seu amigo, para sua amiga, para orar com ele, para poder tirar as dúvidas dele, certo? Para você escutar, para você orar, para você apoiar na decisão que ele está tomando, ok? Então, lembre-se de uma coisa que muito provavelmente o teu amigo vai lembrar da visita que você fez para ele, para orar por ele, pela decisão que ele tomou enquanto estava estudando a Bíblia com você. E aí, é claro que alguns dos nossos amigos, eles vão querer tomar uma decisão ao lado de Jesus. E você pode ajudá-lo também, tá certo? Vocês têm aqui, gente, vocês têm amigos que vocês gostariam, por exemplo, de estar vendo eles descerem as águas batismais? Diga aqui o nome de alguém ou um amigo seu que você gostaria que aceitasse a Jesus, que um dia se batizasse. Olha lá, o Rafael, Danilo, Miguel, Elise, Isabela, Yasmin, são estes, né? A Melissa, o Caio, a Kênia. Esses são os amiguinhos que vocês gostariam de ver tomando a decisão ao lado de Jesus. E como é que você pode ajudá-la? A Safira, a Júlia, a Emily, são todos esses nomezinhos aqui. Minha mãe, olha só, Vanessa, que bom. Então, como é que você pode ajudar eles depois de estudar a Bíblia, depois de entender que você sim pode ser usado como instrumento para
salvar as pessoas, para elas aceitarem a Jesus como Salvador. Como é que você pode ajudar elas a tomarem uma decisão? Fazendo apelos. Então, o que que é um apelo? Eu vou dizer para você, tá bom? O apelo, o apelo, ele não é pressão, tá bom? Você não pode fazer um apelo para um amigo fazendo pressão nele. Você tem que fazer um apelo na oportunidade que você vê que o seu amigo, a sua mãe, alguém que está estudando a Bíblia, ele está sensível para aquilo que ele está aprendendo. Então, Jesus sempre fez convites. Por exemplo, Jesus diz assim, ó, segue-me. Você vai ver sempre Jesus falando isso. Você vai ver Jesus chamando, vem e vê. Você vai ver Jesus falando assim, tu crê nisso? Então, é importante que a gente também possa olhar para os nossos amigos, esses que nós queremos que eles tomem decisões ao lado de Jesus, e convidá-los. Que tal seguir a Jesus? Você crê nisso que nós estamos estudando? Por que você não vem viver isso na sua vida para sempre? Então, o apelo, ele é importante. E talvez aqui, alguns apelos que você poderia fazer quando você termina o estudo seria assim: hoje, você gostaria de dar um passo a mais com Jesus? Você tem que fazer essa pergunta, tá? Ou então, você está começando uma classe bíblica e você quer trazer outros amigos. Você tem que perguntar: você gostaria de estudar a Bíblia? Você gostaria que nós orássemos por você? Você gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Essas perguntas, elas são importantes para que o Espírito Santo possa ajudá-las. E a gente convida essas pessoas, ok? Para que elas possam aceitar a Jesus, eles possam fazer parte também da igreja, eles possam estar andando com a gente, eles possam se tornar novos discípulos, ok? Então, o objetivo, claro, de nós fazermos apelos quando a gente estuda a Bíblia com as pessoas, não é conseguir decisões delas, somente. É formar esses novos discípulos, ok? Então, a decisão é importante e a gente sempre tem que ter ela em mente, chamar os nossos amigos, caminhar junto com eles, ensiná-los, treiná-los, sempre estar do lado deles para ajudá-los a conhecerem a Jesus. Essas criaturas que Jesus disse para nós, que a gente tem que pregar o evangelho. Então, veja, aqui está uma turma, aqui está vocês, que já têm uma experiência e outros que tomaram a decisão de ajudar muitas pessoas a tomarem decisões, que são os seus amigos. Vocês são aqueles a quem Deus quer usar. Então, eu comecei aqui lembrando para vocês que os discípulos, eles tinham mais ou menos a idade de vocês. E para que vocês possam ser usados, vocês não precisam ser especialistas. A gente está ajudando vocês aqui. Vocês estão prestando atenção, estão anotando, vão colocar em prática. Mas você não precisa ser um especialista. Jesus não estava falando que você precisa ser um doutor, que você precisa ser um adulto. Ele não estava falando que você precisa ser perfeito. Ele está falando para um grupo de adolescentes, de jovens, que decidiram confiar nele, decidiram dizer assim: eu quero falar de Jesus para outras pessoas, eu quero ser usado por Deus, eu quero colocar em prática o chamado de Deus para convidar outras pessoas para aceitarem a Jesus como seu Salvador. Eu, com certeza, torço e oro para que vocês possam ser tais como os discípulos, que levaram muitas pessoas a aceitarem a Jesus como seu Salvador, até chegar em nós. E hoje, Jesus está me chamando, Jesus está chamando você, Isis, Jesus está chamando você, Luan, Talita, adolescentes, jovenzinhos, está chamando cada um de vocês para que vocês possam, Elisa, você possa ser uma bênção aonde você estiver com seus amigos, estudando a Bíblia com eles, Daniele, estudando a Bíblia com eles, Heloíse, né? O Rafael também, que está ali com não sei quem é esse aí, Rafael.
Ele quer usar vocês para que vocês possam estudar a Bíblia com os seus amigos, ensiná-los a conhecer mais a Jesus, ver que eles têm o interesse de seguir a Cristo, assim como vocês seguem também, Demerson, e também ajudá-los a tomar decisões, Sofia, ao lado de Jesus. Tô vendo você, Sofia. Tomar decisões ao lado de Jesus, Cris. Então, que Deus abençoe vocês, para que vocês possam aí, espero que vocês tenham anotado cada uma dessas coisinhas aí que eu trouxe para vocês, e lembrar que Jesus chamou você, foram vocês que ele chamou. Não fique esperando vocês crescerem, não. Sejam usados por Deus, ok? Sejam usados por Deus. Abram a Bíblia junto com seus amigos. Coloquem em prática uma ou duas dessas coisinhas que eu trouxe para vocês, mas principalmente ajudem os seus amigos a conhecerem mais a Jesus e se tornem adolescentes, desbravadores, jovenzinhos, que são pescadores de homens, pescadores de criaturas. Jesus chamou você para isso, que ele te abençoe, que ele te use onde você estiver, em toda a nossa união aqui, sob a liderança das nossas profs maravilhosas que criaram esse projeto aqui para que vocês possam ser encorajados, em especial a prof. Ilana, que tem nos ajudado muito aqui. Estamos juntos para que a gente possa aí alcançar muitas pessoas, muitos amiguinhos nossos, em nome de Jesus. Deus use vocês, gente, quando vocês forem estudar a Bíblia. Deus use vocês quando vocês estiverem na classe bíblica. Deus use vocês para fazer apelos. Deus use vocês para verem os seus amiguinhos descendo as águas batismais, transformando a vida deles, aceitando a Jesus como Salvador. Amém? Amém, pastor. Amém. Deus seja louvado. Nós estávamos até discutindo de como esse tema é um tema assim tão importante, né? E tão forte. Porque para que nós possamos falar de Jesus, para que a gente possa levar Cristo a outras pessoas, nós precisamos ter Cristo em nós. E nós louvamos a Deus porque nossos adolescentes têm Cristo na vida deles e eles irão continuar compartilhando do amor de Jesus a outras pessoas que precisam também ser libertas, que precisam ter a paz que nós temos. Então, muito obrigada mais uma vez, pastor, pela sua disponibilidade, obrigada pelo seu tempo, que Deus retribua ao Senhor e que Deus continue abençoando seu ministério, sua família e fortalecendo o Senhor cada vez mais nos seus passos. Agora eu vou passar a palavra para Marili. Meninos, não saiam. Pastor, fica por aí também, que a gente ainda tem um momentozinho. Não saiam. Agora nós vamos ter um momento muito especial e importante com Marili, que é a nossa departamental de lá de Juazeiro. Cadê você, amiga? Boa noite, gente. Boa noite, Lana. Boa noite, Boa pastor. noite. Agora nós teremos um momento de perguntas e respostas. Então, meninos, vocês que queriam fazer uma pergunta, este é o momento. Pastor, enquanto mais algumas pessoas fazem perguntas, tem uma pergunta que já chegou aqui para a gente. Quando um amigo quer ter um estudo, mas os pais dele não deixam, o que a gente deve fazer? Muito bem, essa é uma ótima pergunta e, claro, a gente tem que respeitar, né, os nossos coleguinhas que têm os seus familiares que estão em um outro contexto. E há uma coisa que eu poderia acrescentar aqui e dizer para vocês que antes de Jesus chamar as pessoas para segui-lo, ele se relacionava com elas. Talvez, às vezes, a gente não vá conseguir abrir a Bíblia para alguns dos nossos amigos, justamente por conta desse contexto. Tem os pais, pertence a outra, às vezes a outra denominação, às vezes eles realmente não permitem. Então, há algo que acontece quando nós nos tornamos amigos destas pessoas. Nós
passamos a nos tornar um pequeno Cristo na vida delas. Quando você abre a sua Bíblia e você presta atenção em Jesus, que ele falou para a gente, pregue a toda criatura, não é assim? Aí tem uma criaturazinha dessa, que ele está sensível, mas o pai dele, a mãe dele não permite que ele vá na sua classe bíblica, ele não permite que você vá na casa dele para estudar a Bíblia. E eu falei de um ponto aqui muito importante que deve acontecer dentro do estudo, mas também pode acontecer fora. É você ser amigo. Então, Ellen White diz que Jesus usava um método. E o método de Jesus, ele envolvia assim, ó, aproximar-se das pessoas, desejar o bem delas, demonstrar simpatia, atender às suas necessidades. Por último, ele dizia assim: vem e segue-me. Às vezes a gente diz assim: não, eu tenho que estudar a Bíblia para poder este meu amigo aceitar a Jesus. Mas tem duas frases que eu gosto bastante, eu vou trazer para você aqui. E uma delas é atribuída a Agostinho, que ele fala sobre a pregação do Evangelho, e ele diz mais ou menos assim, ó: pregue, mas se possível, use as palavras. Veja, pregue, a gente tem que pregar. Mas ele diz assim: se for possível, a gente usa as palavras. Ou seja, às vezes a gente prega mais pelo que nós somos do que aquilo que nós apresentamos para ele na Bíblia. O pastor Rodrigo Silva, por exemplo, todo mundo conhece o pastor Rodrigo Silva. E tem uma frase parecida, que eu gosto bastante de voltar para ela, que ele diz assim, que no contexto em que a gente vive, no mundo globalizado em que a gente vive, onde muitas pessoas têm vários pensamentos, às vezes, a única Bíblia que uma pessoa poderá ler é a nossa própria vida. Então, quando você tem alguém que de repente não tem essa facilidade ou essa permissão, como foi a pergunta da nossa amiga, para estudar a Bíblia, o que a gente faz? Abandona ela? Não. A gente continua orando por ela, a gente continua amando ela, a gente continua tendo tempo com ela. E lembra que eu falei aqui, inclusive, para você estar visitando as pessoas? Às vezes ele é seu amigo. Então, às vezes, você vai lá e marca com ele para visitá-lo, só uma visita bem simples, como amigos mesmo, na casa deles. No máximo que você vai conseguir fazer lá é orar. E aí você vai estar dando um bom testemunho, Deus vai estar trabalhando na vida dele, e você vai continuar orando para que em algum momento os pais deles permitam que você, quem sabe, estude a Bíblia com ele. Mas se não, continue amando, orando, estando presente, que Deus vai trabalhar na vida desse seu amiguinho. Ótimo, pastor. Tem uma outra pergunta aqui que talvez essa resposta também se encaixe. Pronto. Pergunta é assim: como chama um colega de uma religião rígida que só pode acreditar no que a igreja dele fala para um PG ou uma classe bíblica? Acredito que essa resposta também se encaixa, né, pastor, aí nessa E- pergunta. Exatamente, se encaixa perfeitamente. Porque assim, ó, nós temos que ser um pequeno Cristo. Enquanto nós estamos aqui, nós temos que ser um pequeno Cristo. E você vai perceber que Cristo, ele alcançava todas as pessoas. Ele conseguia conversar com todas as pessoas. Então, se a gente tem isso em mente, e a gente ama as pessoas, usa o método de Jesus, veja, aqui a gente fala, de novo, vou repetir, a gente fala de estudo bíblico porque a gente quer que as pessoas sigam, né? Estuda a Bíblia para aceitar a Jesus e se tornar um adventista do sétimo dia. Ok, esse momento pode chegar. Agora, se você usar o método de Cristo, vou repetir, vale a pena se aproximar das pessoas, demonstrar simpatia, desejar o bem, demonstrar simpatia e atender às suas necessidades. Aí você vai, com certeza, você vai estar falando ao coração desse também. Tem várias perguntas boas aqui, hein? O microfone, prof. Marili. Pronto, agora vai. É, estão querendo saber como lidar com um amigo que, enquanto você está tentando falar de Jesus, ele fala de outra coisa, sempre foge do assunto.
Como que eu faço para falar de Jesus para esse amigo? Pronto. Então você precisa ter uma criatividade junto com ele. Enquanto a gente estava falando aqui, por exemplo, de como alcançar alguns amigos, tinha gente perguntando assim: Pastor, pode assistir o Jogo do Brasil hoje? Não pode, essa é a resposta. Não pode e não vai. Amém? Em nome de Jesus. Que hoje é sábado, depois você vai ver nas reprises. Eu também vou ver depois. Mas, quando isso acontece, é porque essa turma, ela está numa fase assim que puxa muito a atenção para várias coisas. Então, quando você está estudando a Bíblia com alguém, você não precisa, de uma certa forma, forçar ele a estar 100% ali. Então, às vezes, por exemplo, ó, o que eu vou dizer para você assim nesse sentido? Às vezes, geralmente, um estudo bíblico ele tem 10 perguntas, né? 10 perguntas, 11 perguntas, 12 perguntas. Aí, às vezes, você está estudando a Bíblia com alguém e a pessoa não vê a hora, não porque é maldade dela, mas de acabar. E aí você tem 12 perguntas ali. Às vezes, você não precisa fazer as 12 perguntas. Você pode estar estudando a Bíblia com ela e se concentrar naquilo que chamou a atenção dela. Naquilo que chamou a atenção dela. Para, de repente, você trazer ela para mais perto. Você perguntar para ela, você está entendendo? E você pode, muito bem, quando você está estudando a Bíblia com alguém, perceber o momento de começar e o momento de parar também. Não, acho que até aqui já está bom. Já dá para a gente entender. E aí você vai ajudar esse seu colega, que às vezes ele está pensando em outras coisas ali, preocupado, né? Não prestando atenção. São dicas, Sem forçar muito, né? sem forçar muito. É, acho que uma última pergunta aqui. Tem uma pergunta que foi respondida ontem, que estão perguntando aqui se o meu amigo. Eu já chamei várias vezes, meu amigo não aceita para ir para a igreja. Essa pergunta aí foi respondida ontem. Assista a aula de ontem, a aula 2, que você vai ter essa resposta. Agora, uma última pergunta aqui, pastor. Como a Eloá quer saber o que que ela pode fazer na primeira visita na casa de um amigo? Está dando estudo bíblico pela primeira vez. O que que ela faz nesse primeiro encontro para o estudo bíblico? Muito bom. Primeiro, você tem que manter o vínculo da amizade. Lembra que eu falei aqui que quando você vai visitar alguém, você não vai visitar ela lá para fazer uma pressão sobre ela, ok? Você vai visitá-la como uma amiga, e aí você vai orar com ela, você vai lembrar para ela o que vocês estudaram e o que chamou a atenção do estudo na vida dela, certo? E aí você vai se colocar à disposição para poder ajudar ela mais de perto, que às vezes você estudou com um grupo e tinha outras pessoas, aí tem aquele coleguinha da pergunta anterior que ele está desinteressado, mas tem essa coleguinha que ela está mais interessada, ela prestou atenção, e é exatamente essa que você precisa visitá-la. E quando você for visitá-la, você vai conversar com ela, vai dizer assim, olha, eu vi que você ficou muito interessada e entendeu, e por isso eu vim aqui para poder tirar algumas das suas dúvidas, ou lhe ajudar, ou orar com você, para que você possa estar firmando um pouco mais essa decisão que você está tomando. Então, quando você vai visitar alguém, você vai lá na amizade, você vai orar com ela, você vai dizer que prestou atenção, que ela, né, se interessou em conhecer melhor a Bíblia, em conhecer melhor a Jesus. Estão perguntando aqui várias vezes assim, ó, qual o melhor dia? Posso responder, prof? O meu melhor dia para se fazer uma classe bíblica, Pode responder, pastor. né? Pode ser qualquer dia, gente. Mas isso vai depender da disponibilidade, né? Da sua turma, ok? Então, uma classe bíblica pode ser na segunda, uma classe bíblica pode ser na terça, na quarta, geralmente a gente tem o nosso culto, né? Que acontece na igreja, pode ser na quinta, pode ser na sexta, isso depende muito da disponibilidade que a turma tem, aonde você está montando, tá bom? Você tem que pensar nisso.
Ótimo, pastor. Obrigada pelas Essa aqui é respostas. massa, prof. Essa daqui é muito massa aqui, ó. Eu queria falar com a Lucinalva. A Lucinalva, né? Ela disse assim: eu moro no sítio e não tenho muito contato com os meus amigos. Ué, nós estamos tendo contato aqui agora? E por que não montar uma classe bíblica online, né, prof? Monta uma classe bíblica online, Exatamente. igual nós É, estamos fazendo aqui, né? Pelo WhatsApp, dá para montar uma classe bíblica, marca um dia uhum. de, né? E chama os teus amigos e faz uma classe bíblica junto com eles. Hoje em dia, com a internet, a gente não tem mais desculpas para ficar longe, né? Aham. Pastor, me permita que tem uma aqui que essa daqui é Vai, escabrosa, como diz o Leandro Quadros. vai lá, vai lá, vai lá. Quero ajudar uma amiga que tem depressão com estudo bíblico, mas a família dela é espírita, faz macumba e etc. Tenho receio de dar início e a família reagir de uma forma ruim. Devo começar e prosseguir com o estudo? Sim, faça isso. E eu vou dizer, é assim, ó, não tenha medo. Porque se de repente a tua pergunta está envolvida com isso, você não precisa temer, tá certo? Se você viu a oportunidade, se a sua amiga confia em você, se você entendeu aqui o que é ser um tipo de Cristo, né? E usar o método dele, ou seja, você se aproxima dessa sua amiga, você deseja o bem dela, você vai demonstrar para ela assim, eu quero o seu bem, eu sou sua amiga, né? Você vai conseguir a confiança dela. Logo, a família dela vai passar a confiar em você também, ok? Então, o que a gente não pode esquecer de tudo isso que foi apresentado é justamente essa maneira de nós nos apresentarmos como alguém que está interessado no bem daquela pessoa. E entenda uma outra coisa: quando a gente estuda a Bíblia com alguém, não somos nós que vamos convencê-la. Quem convence é o Espírito Santo. A nossa parte, como amigos, primeiro, você tem que ser amigo. Você tem que ter a confiança dessa sua amiga. Aí você vai ter a confiança da família dela. E você abre a Bíblia com ela de forma simples, como foi mencionado. Você faz isso com muito amor. Você não faz quando você for fazer apelos, não faça apelos de pressão, como por exemplo, você tem que ser, eu estou estudando a Bíblia com você para você ser uma desbravadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não faça assim. Você simplesmente vai como amiga e fala assim: olha, a Bíblia ensina isso, e um Deus de amor, olha o que Jesus fez por nós, ora com ela e continua a amizade. Entende? Então, eu creio que se todos nós lembrarmos mais de como Jesus alcançava as pessoas, a gente se deteria muito mais nisso, em ser amigos das pessoas, em usar o método de Cristo, em ser um pequeno Cristo na vida delas. Porque o detalhe de abrir a Bíblia é um detalhe que vai fazer com que o Espírito Santo trabalhe na vida delas. A gente só precisa ter essa oportunidade. Então, primeiro, Isis, não tenha medo, porque cria-se uma figura, né? Sobre quem é espírita, quem mexe com macumba e etc, essas coisas e tal. Não tenha medo. Isso aí não influencia na oportunidade que você tem de ser amiga da sua amiga. E se ela tiver interesse, você vai continuar sendo amiga dela e vai apresentar o que a Bíblia apresenta para ela com muito amor, até ela tomar uma decisão sozinha, por si só, e você vai ter a confiança da família dela também. Ótimo, pastor. Muito obrigada. Alguma dúvida que tenha ficado aí para trás, podem procurar as líderes locais ou da associação que a gente responde para vocês, tá bom? Obrigada, pastor. De nada. Pastor, antes do senhor sair, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração com a gente, abençoe os meninos, e depois da oração, meninos, não saiam
que a gente tem tem aquela parte final do sorteio de hoje, tem muita coisa legal, tá bom? Então, o pastor vai abençoar cada um de nós agora com uma oração, tá certo? Então, onde você estiver agora, sinta esse chamado de Deus e, em atitude de reverência, feche os seus olhos. O pastor vai orar com a gente. Por favor, pastor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que bom, ó Pai, estar com essa turma para conversar um pouco com eles, tanto numa parte prática, Senhor, com dicas de como abrir a Bíblia numa classe bíblica, num estudo bíblico com amigos, porque nós temos o interesse, ó Pai, de ver aqueles que nós amamos, aqueles que a gente tem um carinho especial, são os nossos amigos, deles se encontrando com o nosso maior amigo, que é Jesus Cristo. Pai, foi mais um dia destes dias que nós estamos juntos aqui para poder aprender a colocar em prática algumas das maneiras que nós podemos ser usados como instrumentos para ajudá-los nisso. Mas nós temos em Jesus um chamado de ir pregar o evangelho a toda criatura. Isso inclui os nossos amigos que fazem parte da nossa vida, isso inclui aqueles amigos que nós ainda iremos conhecer, isso inclui aqueles a quem nós temos um carinho tão grande, mas existem aparentes empecilhos, ó Pai, que impedem que a gente possa ajudá-los a conhecer mais a Bíblia. Mas o Senhor é um Deus poderoso, que já nos alcançou, que fala ao coração desses meninos e meninas, tornando eles evangelistas, discípulos, que estão se preparando para ir em busca de mais outras pessoas que são seus colegas, as suas amigas, os seus amigos na escola, os vizinhos, aqueles a quem eles conhecem, para que eles também, ó Pai, possam te conhecer. Pai, ajuda eles, Senhor, encoraja eles, para que eles sejam um pequeno Cristo aonde eles estiverem. Para que eles sejam usados como os discípulos também foram usados, tão novos, Senhor, mas fizeram coisas extraordinárias. Colocaram em prática cada um dos ensinamentos do Mestre Jesus. E hoje nós temos a alegria de também conhecer a Cristo, porque lá atrás, esses jovenzinhos levantaram a cabeça e foram, ó Pai, pregar para o mundo inteiro. E hoje nós somos chamados a fazer isso. Por isso, Senhor, ajuda a Isis, ajuda todos os nossos jovenzinhos que fizeram perguntas, aqueles que estão prestando atenção aqui, Senhor, porque eles querem ser instrumentos em tuas mãos. E a gente possa ver um belo movimento, Senhor, desses nossos meninos e meninas sendo usados por ti para pregar o evangelho, para ajudar pessoas a aceitarem a Jesus e elas possam, ó Pai, estarem se preparando para estar com Cristo nas nuvens dos céus quando Ele voltar. Nos usa neste sábado, neste dia maravilhoso, nosso coração esteja em estar ao teu lado e te servir e pregar o teu evangelho e não outra coisa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que aula poderosa, que oração poderosa. Pastor, muito obrigada mais uma vez. E meninos, só aqui falando só mais um pouquinho com vocês. Vocês foram chamados para esse tempo, todos vocês. E o mundo precisa de adolescentes como vocês, focados na missão. Nós passamos dias aqui, né, tendo aulas, falando como você ser um evangelista, falando sobre comunicação, como você dar estudo bíblico, e nada disso que foi preparado aqui foi à toa, não, foi focando aí no seu aprendizado para que você seja um evangelista forte, um evangelista, como o pastor falou aí na oração, que você tenha coragem mesmo de pregar, porque você foi chamado para esse tempo. E Deus tem um propósito para a sua vida.
E que essas aulas não fiquem assim, só aqui, né, no virtual, mas que você coloque em prática. Alguns recadinhos importantes para vocês. Não percam nenhuma informação que a sua líder colocar no grupo lá de vocês, tá bom? Porque vocês vão receber o planejamento guia, vocês vão sentar com o seu pastor local, com o líder da sua base, vocês vão fazer o seu planejamento, vocês vão precisar dar essa devolutiva para a gente. Porque para fazer um evangelismo, você não vai estar sozinho. Você vai ter o apoio da sua igreja, da sua líder, do seu pastor, e você vai trabalhar, e muitas almas serão alcançadas em nome de Jesus por seu intermédio. Porque vocês serão a geração que vão aí pregar o evangelho fortemente para que Jesus volte logo. Não percam, tá? Nenhuma informação no grupo do seu campo. Fiquem atentos à data do treinamento que o seu campo vai oferecer. Fique atento a todas as informações, tá certo? E uma coisa aqui, meninas, eu nem tinha conversado isso com as minhas amigas, né? Mas quem sabe a gente pode fazer um aulão, né, com alguns pastores para que eles possam responder as perguntas de vocês. Porque eu vi aqui, né, tem muitas dúvidas. Durante todas as noites vocês tiveram muitas perguntas. E por conta do tempo, a gente não consegue responder todo mundo. Mas quem sabe a gente possa fazer um aulão para que a gente tenha essas dúvidas, né, sobre as aulas, sobre evangelismo, como pregar, como perder a timidez, o que fazer numa visita missionária, como dar estudo bíblico, e aí você poder tirar a sua dúvida, tá certo? Esse momento é de agradecimento, eu quero agradecer as minhas amigas que estiveram aqui com a gente, né? E vocês também, querido Fischer, porque assim, se a gente tivesse planejado a aula, se a gente tivesse convidado o professor e vocês não estivessem aqui, o que iria valer a pena, né? Isso aqui tudo foi preparado para cada um de vocês. As aulas vão continuar gravadas, vocês vão ter acesso, podem ir lá revisitar o assunto, fazer suas anotações. Não fiquem com dúvidas guardadas, tá certo? Procure sua líder local, a sua distrital, seu líder da base, seu pastor que está aí pertinho de você, sua líder do campo também, tá? Não guardem dúvidas. O que a gente quer é preparar vocês, munir vocês com material e com entendimento e com aprendizado aí para que você possa ir para o campo pregar, tá certo? Nós vamos para esse momento final, que é o momento do sorteio. Para quem já foi sorteado durante os outros dias, esse brinde vai chegar até você, tá bom? Vai chegar até o seu campo, procure sua líder e ela vai fazer com que esse brinde chegue até você, tá bom? Meninas, eu acho que eu não esqueci de nenhum recadinho. Se eu esqueci de alguma coisa, vocês me ajudem, tá? É, Quero chamar Kaique também, já agradecer Kaique aí também por estar com a gente, né? Esses dias nos ajudando aí. E ele vai entrar agora. Quem já respondeu a lista de presença vai poder participar aí do sorteio, tá bom? Mas eu acho que a gente poderia é, dar esses brindes, né, para quem abrir a câmera, porque assim, eu só estou vendo o João Pedro aqui. João já está ali focado com o filtro dele ali de fundo. Graças, seu microfone está fechado. Eu tentando abrir, falando dos meninos lindos e meu áudio fechado. Não pode. Tô vendo ali, ó, Eduarda, Maria Eduarda, Eric, todo lindo, sorrindo. David aqui, que é o nosso mídia, também tá aqui. Nayara, coisa linda de trança. Parabéns, é muito bom ver vocês. Quem sabe a gente se encontra por aí, né, meninas? Eloá também. Eloá deu um sorriso assim, ó, abriu e fechou. Só viu quem estava esperto aí, não foi, David? Muito lindos vocês, muito bom ter vocês aqui. E agora vamos torcer, né? Quem não ganhou, vamos torcer, vamos orar para que a gente possa aí dar esse brinde para você. Hoje tem muita coisa legal, viu? Se eu fosse você, fazia uma oração forte aí,
Pede logo sua mãe para fazer uma oração forte também, porque a oração de mãe é forte, para você poder ganhar, tá bom? Kaique vai projetar para a gente. Enquanto Kaique vai aparecendo, deixa eu ir passando aqui para eu ver quem mais está de câmera aberta. Ícaro Gabriel, Manu, quem mais? Tem outro Ícaro, viu, Gabriel? Tem um xará seu aqui, Ícaro Santos, Lucinalva, Cris, que sorriso lindo. Letícia também está aqui com a gente. Falando em Letícia, vocês estão acompanhando, têm acompanhado aí o Manacast? O Manacast no canal do YouTube da ULB Team. Você não pode deixar de assistir, que tem as lições lá, tá? Dos adolescentes. Kaique, você pode ir entrando para fazer o sorteio. Juliana também está aqui. Ana Flávia também. Eita, aqui só tem brinde lindo hoje, viu? Boa noite, galera. Graça, hoje tem brinde, tem bastante brinde. É coisa boa, viu? Coisa boa. Hoje nós teremos aí o Chapéu Bucket, pra essa galera aí que gosta de umas tais séries coreanas aí, são bem utilizadas aí nessas séries, né? O Bucket. Temos também o Power Bank, 10.000 amperes hora. Olha aí, carrega seu celular completamente, no mínimo 2 vezes, tá? Para você que vai acampar, para você que vai viajar, vai fazer uma viagem longa aí, dá para carregar o celular e se manter conectado. Temos também o suporte de celular, que é para você que quer assistir aquele filme, aquela série do Felicity Play, colocar o celular na mesa, deixar ele quietinho lá, colocar o fone de ouvido e não precisar ficar segurando. Olha que coisa boa. Também temos a garrafa do Ministério de Adolescentes para você que tem que se hidratar. Gente, já bebeu água hoje? Bebe água, tá, gente? Se hidratem. E também teremos uma bolsinha do Media Team ABS. Olha o patrocínio da ABS aí. Media Team ABS. Vamos lá, galera. Quem vai ganhar, bota aí no chat. Quem vai ganhar, bota aí no chat. Bota aí, bota aí. Eu quero ver os eu no chat. Olha aí, já tem gente dizendo eu no chat aí, hein? Todo mundo quer ganhar hoje, gente. Nosso primeiro brinde da noite será o Chapéu Bucket. Vou projetar os nomes. Vamos lá, já tá com a telinha aí dos nomes. Acredito que vocês já estejam vendo. Eu já não vejo mais vocês, porque eu tô com a outra telinha aqui aberta. Mas vamos lá. Vamos ao primeiro nome? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tem mais de 100 nomes aqui, gente. Mais de 115 nomes aqui, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa! Rebeca Alves Gonçalves, da Associação Bahia. Cadê Rebeca? Rebeca Alves Gonçalves, da Associação Bahia. Acho que Isis conhece e já tá mandando áudio para ela ali, ó. Isis já tá mandando áudio. Olha aí, Bora, confirmou Rebeca, se aí. manifesta aí, Rebeca. Já Ganhou o levantou a chapéu mão do aqui na Fischer. live já. Ela já levantou até a mãozinha Arrasou. aqui na live. Ela Vamos ao tá próximo nome, chocada. gente? Pois é. Vamos ao próximo nome, então? Calma aí. Deixa eu jogar os nomes aqui e vamos lá. Vamos lá, falta pouquinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos saber quem vai ser agora o próximo vencedor. E é o Gustavo Pereira Matos. Gustavo Pereira Matos. Então, ganhou aí o Power Bank. Olha aí, Gustavo. Gustavo Pereira Matos, da Associação Bahia Sul. Associação Bahia Sul. Ayla, aparece, Ayla. O negócio é que são mais de 100 nomes, aí ele passa rapidão e em 10 segundos ele escolhe algum nome automaticamente, tá? Seus nomes estão aqui também. Como são 100 nomes em 10 segundos, ele passa rapidão assim, não dá nem para ver. Então, o Gustavo Pereira Matos, da Associação Bahia Sul, é então aí o vencedor do Power Bank. Vamos para o próximo nome? Vamos ver qual é o brinde da vez. Vamos lá. O suporte de celular. Eu acho que eu vou colocar meu nome aqui para ganhar também, hein, Graci? Vamos ver quem vai receber o Merece, suporte merece de também. celular. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Olha aí a ABS de novo. A BS tá Isabelle arrasando, viu? Souza. Isabelle Souza, da Associação Bahia Sul.
Associação Bahia Sul. Olha, Isabelle aí. Isabelle, Kaique, então, antes é do a vencedora do próximo, suporte de celular. Diga aí, eu, Iraci. eu queria mencionar a presença da professora Gil. Ela está acompanhando os meninos da ABS, porque a líder da ABS está em viagem, né? Em missão. Leva os adolescentes lá da ABS para fazer missão na prática. Então, Olha professora aí. Gil, obrigada, viu, pela sua presença. Saudades. Olha aí, coisa boa. Galera, a lista tá fixada no chat, tá? Tá fixada no chat. Vou mandar uma última vez aqui para vocês, tá? Por hoje. Daqui a alguns minutinhos a lista fecha automaticamente, tá? E sobre as suas dúvidas, quem sabe esse intensivão saia? Se sair, a gente vai abrir um link para você previamente já colocar algumas perguntas lá, tá? Fica aguardando aí, fica atento ao grupo do Fischer do seu campo, fica atento às redes sociais do seu campo, que se esse intensivão rolar, você vai ser o primeiro a saber, tá bom? Então, Isabelle vai ganhar aí o suporte de celular. Vamos ao nosso penúltimo brinde, então, que é a garrafa do Ministério de Adolescentes. Gente, eu tenho essa garrafa e umas 3 pessoas já viram ela na minha mão e falou que queria também. Aí eu falei, não, essa garrafa aqui é minha, filha. Aqui é minha. Que é a sua? Então participe e ganhe também, tá? Porque eu não vou dar minha garrafa, não. Ela é minha. Vamos lá, vamos ver quem vai receber a garrafa hoje, então. Garrafa personalizada do Ministério de Adolescentes. Vamos ver. Demerson Conceição Santos. Demerson Conceição Santos, da Associação Bahia. Cadê Demerson? Eu vi ele por aí mais cedo. Não sei se ele ainda está por aí, mas eu vi ele mais cedo por aí, hein? Cadê Demerson? Demerson, então, ó, já levantou a mãozinha. É o vencedor, então, da garrafa de água. Vamos lá, vamos ao último brinde da noite. Ah, esse daqui eu acho que eu não vou sortear, não, hein? Esse daqui eu acho que vou ficar para mim. Esse aqui eu quero também, gente. Vou colocar meu nome. Olha aí, patrocínio da ABS. Vamos então ao último brinde da noite. Vou soltar na tela. Vamos lá, tem muito nome aqui ainda, gente. Muito nome, mas vai ser você agora. Vai ser você, vai ser. Opa! Aleph Davi Souza Silva. Aleph Davi Souza Silva, da Associação Bahia Norte. Cadê ele? Aleph Bahia Silva. Aleph Davi Souza Silva, da Associação Bahia Norte. Cadê Aleph? Vamos lá, gente. Aleph, então, vai ganhar aí, vai receber da ABS para ABN. Vai ser uma viagem que essa bolsa vai dar, hein? Mas vai chegar, Aleph. Fique tranquilo que vai chegar. Valeu, gente. Valeu, Kaique, você é uma bênção. Muito obrigada pela sua atuação, sempre nos socorrendo. Meninos lindos, evangelistas da União Leste Brasileira, estamos terminando aqui hoje, dia 19 de junho, as aulas online preparatórias para você ser um evangelista na Associação Bahia, na Associação Bahia Sul, na Bahia Norte, em Sergipe. Sabe o que é que a gente quer? Que você saia, que você vá, pregue o evangelho, fale para o seu vizinho, para o seu amigo, para sua mãe, para o seu irmão, para os seus colegas de escola, para todo mundo, fale para eles sobre Jesus. Jesus está voltando e você é o canal dessa mensagem. Que Deus abençoe vocês. Acompanhe o grupo do seu campo, tá? Para as outras informações. Vamos orar para a gente poder descansar. Vamos dormir, descansar. Vocês ouviram o recadinho do pastor, tá? Nada de assistir jogo. Você vai dormir e descansar, que amanhã é dia de culto. Vamos orar então? Querido Deus, amado Pai, nós te amamos e te agradecemos por estes momentos que passamos aqui. Obrigado, Senhor Deus, por tanto aprendizado, por tantas mensagens importantes e aulas importantes para que a gente possa, Senhor Deus, se preparar para poder te servir mais e melhor. Abençoe de maneira poderosa cada adolescente aqui presente. Que o teu Santo Espírito os visite agora, que eles sejam guardados e protegidos por ti. Que cada família, Senhor Deus, seja abençoada também.
Abençoe o nosso sábado, que possamos estar focados em Ti e em Te adorar neste dia. Obrigado por tudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cheiro, viu? Como diz na Bahia, um cheiro e um queijo para vocês. Boa noite, durmam bem. Deixa eu ver vocês aí. Maria Janeide está ali, aparecendo. Couto também está aqui. Tchau, viu? Fiquem com Deus e bom sábado. Tchau, tchau. Minhas amigas, muito obrigada pela parceria. Foi ótimo, Graça. Obrigada também. Tchau, meninos. Bom sábado para vocês. Meu nome é Felipe, eu tenho 16 anos e eu sou Fischer. Olá, eu sou Vinícius, tenho 14 anos e sou Fischer. Me chamo Maria Clara, tenho 19 anos e sou uma Fischer. Para mim, ser Fischer vai muito além de evangelizar no projeto que você escolheu, foi designado, mas sim a todo momento, na escola, em casa, se você trabalhar no trabalho, e sempre estar representando Jesus todos os dias. Ser Fischer é você seguir lá o que está escrito em Marcos 16,15, o ir de pregar o evangelho a toda criatura. A gente tem que entender que a forma de nós pregarmos o evangelho é o que pode mudar a vida de alguém. Uma frase que eu gosto muito diz assim: o evangelho não muda, mas tem que ser mudada a forma que pregamos. Para mim, ser Fischer é entender o real sentido da missão, é ser missionária, mas para mim é além disso. É você impactar as pessoas, é você ter um papel importante na vida de muitas pessoas. Na hora de falar, eu me perco no pensamento e às vezes eu paro um pouquinho. Foi a vergonha. Minha maior dificuldade foi me sentir pronta. Só que depois de um tempo eu vim entender que eu nunca vou estar 100% pronta e que para estar pronta eu preciso do Espírito Santo. Então eu entendi que nada vem de mim, mas eu sou um mero instrumento. A gente lê a meditação todo dia na escola e a gente comenta sobre também, então um comentário ali pode ajudar uma pessoa a entender mais sobre aquele assunto que a gente leu. O meu projeto, eu comecei dando estudo bíblico a 2 pessoas. Só que eu sempre tive o desejo de primeiramente evangelizar dentro do meu lar, porque minha família em si não são adventistas. É uma classe bíblica online que a gente faz pelo Discord, onde a gente ali debate toda sexta-feira à noite sobre alguns assuntos bíblicos, né? Com muitos jovens que não são adventistas e é esse o meu evangelismo desde então. O Fischer me ajudou a entrar em comunhão com Deus. Ocorreu um pequeno processo de eu estar dando estudo dentro da minha casa, um colega meu, e meu irmão entrar dentro do quarto que estávamos fazendo, e ele chegou justamente na hora da oração. Oramos, e a partir desse dia em diante ele falou que queria tomar estudo bíblico. A minha melhor experiência aconteceu há umas 3 semanas atrás, onde tive um encontro com mais de 25 jovens não adventistas, e para mim foi surreal aquela experiência, porque não foi eu que convidei eles, eu acredito, né, que foi Deus que me chamou, mas um foi chamando o outro e acabou que a gente tinha mais de 25 jovens naquela sala e a gente foi prolongando o estudo, até que eles me pediram para eu continuar o estudo até meia-noite. E quando chegasse meia-noite, a gente fez uma oração da meia-noite. Eu falei, ok. Eu estava morrendo de sono, mas continuei. E a gente ficou até meia-noite e meia, mais ou menos, no estudo bíblico. Ser Fischer não é fácil, é muito desafiador, porém nós teremos uma recompensa muito maior no céu. Se você tem o desejo de ser Fischer e cumprir a missão, não perca tempo. Não existe pregar o evangelho, ele está chegando. Mas a pergunta que não se quer calar é: você quer ser um Fischer?